Então tá, vamos começar aí a quarta rodada, né? Foi contra o. Cadê o nome do cara aqui? Chase Hope. Tentar ir pausando, né? Que nem eu fiz no anterior pra. Eu não tô explicando muito, tá bem corrido, o vídeo tá rápido, mas aos poucos eu quero ir melhorando isso aqui. Que eu comecei, tô na play, né? Vamos pausar aqui. Com uma mão boa, porém eu não tinha como tutorar a princípio a o Dark Depths. Então eu acabei me ligando. Vamos ver. Liguei a 6. Essa aqui já é mão ligada? Ah, aquela ali já era mão ligada. Então não apareceu a minha primeira mão. Desculpa, eu botei a carta pro fundo que eu botei. Ah, eu botei um Durez. Um Dures pro fundo. Aí eu vou começar dando um descarte nele, né? Opa, apertei errado aqui. Quero pausar, pô. Tá, acabou de novo, tendo o mesmo erro que eu tô cometendo em todos. Eu, eu tô passando e tá indo muito rápido. Tá, turno eu dei um Inquisition nele, tá? Ele revelou essa mão com uma Brainstorm, certo? Ele tinha também aqui. Deixa eu puxar aqui pro lado para ficar mais fácil. A Pétala e a Brainstorm estavam na mão dele inicial. Isso aqui era a mão dele inicial, né? Ignora as duas Pétalas e a Brain porque estavam na mão inicial que ele me revelou. Eu tirei o Entombe porque ele tinha já o Shallow Grave, né? Que tá aqui, ó, retorna a criatura do cemitério. Por como de batalha, essa criatura ganha haste até o final do turno. Exila ela na próxima end step. Quando eu vi essa carta, eu não me veio na cabeça o nome do deck, eu sabia qual era. Era o deck que o Armando Morel joga às vezes aqui no Legacy RS, que era o Team Fins. Agora eu já me lembrei, né? Acabei me lembrando depois que acabou a transmissão, acabei me lembrando, até tava comentando com o pessoal que eu não me lembrava. E eu tinha que tirar alguma peça do combo dele. Não adiantava tirar o Shallow Grave, porque ele iria ter outro. Se eu tirasse uma pétala, ele tinha outra, né? E a Brainstorm, ele ia ter que gastar pétala, então eu achei que fosse a melhor jogada tirar o Entomb pra garantir que ele não colocasse o bicho na mesa, né? Porque ele faz o combo e ele busca duas criaturas nesse deck. Ele busca o Griselbrand e o Enraku. Então é um combo como se fosse um show and tell, né? Ele vai fazer o Griselbrand, vai catar o Enraku, vai jogar e vai bater com os dois juntos. Então eu preferi fazer isso. Aí ele acabou comprando a land, né? Que ele precisava. No meu turno, eu dou uma Duris nele. Uma Duris não, um Seize, né? E eu não. Vamos ver o que eu tiro. Acho que eu tiro a Shallow Grave, será? Não sei. Tirei uma Shallow, porque eu ia arriscar uma segunda counter, né? E aí ou ele usava a Daisy. Eu forcei essa Daisy dele, me lembrei. Eu joguei forçando a Daisy, porque se ele buscasse. Ele já tinha uma ilha na mão. Ele precisa de um terreno preto para poder fazer as cartas de reanimação. Então, eu forcei ele a buscar uma dual. Porque se ele buscasse a dual, ele não teria como me combar nesse turno. E no próximo eu daria uma Wasteland nele. Foi esse o meu raciocínio na hora do jogo. Aí ele fez a ilha e passou. Aqui ele tem duas cartas na mão, né? Uma que eu sei, uma que eu não sei. Eu não. Eu Daí eu uso além de verde da Lotus e Urborg para buscar o Dark Depths. E no próximo turno eu estaria combado. Ele não iria ter tanto tempo, ele acabou concedendo, né? No G2 eu subi side contra o side padrão. Eu subi 4 Leyline e 3 Fluster. Porque eu acreditava que fosse um Team Fins mesmo. Mas eu tinha um rapaz lá não me lembro quem é que tava na stream na hora. E ele falou que é um deck novo que tá no passado ele vira um Doomsday. Então o side contra
o Doomsday contra o Reanimate são bem parecidos, né? Os dois entram as 3 Fluster, só que no Doomsday não tem necessidade da Leyline. Até pode ser útil, mas não tem muita necessidade. Então, seria 4 slots perdidos, né? Porém, no Doomsday se usa Collector Uff, né? Para ele não poder ativar as pétalas, a Lion, a LED. Então, eu não sabia no momento, né? Só depois eu tenho um delayzinho, eu olhei depois, mas igual. Era esse, eu fiz o side padrão que eu usaria contra ele, sem saber que viraria um Doomsday, né? Aquela mão inicial ali eu acabei ligando. De novo, eu errei aqui em não pausar. Essa mão aqui, vamos ver se eu fico. Eu liguei de novo a mão. Aí eu acabei ligando a 5. Essa mão que tá muito boa, tá? Eu tenho uma Caracas, eu tenho tutores e eu tenho fonte de mana colorida, né? Eu não tenho descarte, que seria bem importante. O meu oponente também ligou, ele ligou a 6, eu liguei a 5. Vamos ver o que eu mando embora. Mandei as duas do canto ali, eu nem... É um Sylvan's Cry e uma Pétala de Lotus. Mandei a Pétala e o Sylvan embora. E aí meu oponente começa a jogar. Vamos ver o que ele vai fazer. Saiu me dando um descarte, né? Tirou a Crop Rotation. Aqui eu acho que ele tinha errado um pouco, né? Quando ele não tirou a Caracas, eu meio que percebi que não seria o Team Fins, né? Porque senão ele... Quer dizer, desculpa, ele não poderia tirar a Caracas de maneira alguma, tá? Isso aí foi uma besteira que eu falei. Mas tirar a Crop Rotation nessa situação não era uma boa jogada. Porque, a não ser que ele fosse me combar já na volta. Porque eu não quero perder meus terrenos agora no início. Eu não posso perder eles. E a Crop Rotation faz um terreno por outro. Né? Basicamente eu só troco meu terreno. E eu preciso ter mais terrenos na mesa. Esses terrenos que eu tenho são muito importantes. A Caracas e a Urborg são muito importantes para jogar fora, assim. E a única fonte de mana colorida que eu tinha naquele momento era a Mine. Então, a Crop Rotation, eu iria buscar outra coisa que talvez não fosse tão bom quanto a mana colorida naquela jogada. Vamos ver, ele vai fazer ele fez uma pétala e passou. Isso, ele tem 4 cartas na mão, né? Eu tô com 4 também. Então tá. Aqui no meu turno, acredito que eu tenha errado, tá? Acredito não. Eu errei, mas eu pensei, quanto mais tempo eu dou pra ele, mais fácil dele me ganhar. É um deck UB, tem Full, tem Daisy, tem... Talvez ele tenha subido mais counters, não sei. Mas eu pensei assim, vou jogar pro meu combo. Se eu ficar esperando ele, cada vez é mais fácil dele me ganhar ou dele achar um hate contra mim. Então eu fiz o Sylvan's Cry, em resposta ele fez o Vault. E vamos ver quanto de vida que ele perde. Perdeu só 17? Perdeu 1 de vida? Perdeu só 1 de vida, ajeitou o topo e deu uma Daisy. Perfeito. Ficou sem nem, novamente, meu oponente sem terrenos na mesa, né? Aqui eu não pago, porque eu não tinha como pagar, senão eu teria pago. Se tivesse um guide na mão, eu teria pago certamente. Baixou a Underground de novo, que eu já sabia que ele tinha, né? Aliás, era a única carta da mão dele que eu sabia. Daí aqui a gente começa a incomodar um pouco mais ele, né? Eu vou fazer a Dures, provavelmente. Eu fiz a Dures. Eu pausei, tá. Eu fiz a Dures, deixando uma mana azul pra Confluence e a Caracas. Eu tirei a Fluster dele, porque a Fluster dele ganharia da minha Fluster numa Counter War, tá? Ele tem o Ritual e um Predict na mão. Por enquanto, nada demais, sendo que ele não tem a segunda lente pro Predict, né? Então, foi pra ele o turno. Fez mana Ritual e Doomsday. Ele tinha arrumado, né? Com Vault antes, ele sabia que ele ia ter o Doomsday na mão. Como eu sabia que ele não tinha mais counters, né? Porque eu sabia a mão dele, ele só tem um Predict na mão. Eu dei a counter nesse Doomsday. Dei a Fluster. E apareceu aqui pra mim que eu ganhei o jogo. Ele concedeu. Só que não apareceu aqui na tela. Quando ele deu o Doomsday, eu ganhei o jogo.
Mas eu acredito que eu ganharia de qualquer maneira essa partida, porque ele não iria ter a segunda lente pro Fluster. Claro, talvez ele esperasse mais um turno. Talvez tivesse um terreno no topo e esperasse mais um turno, daí ele me ganharia, né? Porque eu não teria como anular o resto das jogadas dele. Então, esse foi o quarta rodada. Logo mais também com a quinta.